Matheus, o espaço é todo seu. Doutora Marina, boa noite a todos que nos ouvem. Doutor Zé Jaime, muito obrigado pela deferência, o nosso convívio constante aí por força dos nossos cargos, e aí reforçado aqui agora à noite nesse bate-papo, né? É um prazer também compartilhar a conversa com o senhor. De fato, a gente não combinou nada, mas é difícil falar de fechamento de mina no Brasil sem trazer aí a foto icônica da Ópera de Arame em Curitiba, né? Talvez, do ponto de vista de mina inserida no contexto urbano, cujo uso futuro se tornou mais emblemático, eu tenho dificuldade de apontar outra no Brasil, né? Virou ponto turístico em Curitiba, quem conhece Curitiba obrigatoriamente visita, e às vezes até se esquece de que ali já foi uma antiga pedreira, né? Então, mas não vou me debruçar sobre o caso, não, é mais só para ilustrar o tema que a gente vai pretender debater aqui hoje, né? Na verdade, eu tenho poucos slides, mas para a gente chamar um pouco a atenção muito da resolução em si, né? Então, trazendo um pouquinho aqui da visão do setor regulado, né? Embora não tenha procuração para falar pelo setor, mas claro que aqui é um pouco da visão do que a resolução significa para o setor, né? E para as empresas que têm minas a serem fechadas em operação, enfim, paralisadas. Então, trazendo um pouco aqui do histórico e contexto, né, que está por trás dessa resolução, como o doutor Zé Jaime bem colocou, né, foram 20 anos entre a publicação das NRMs que regiam, né, essa temática até 2021 e a nova resolução. Eu acho que foi uma lacuna de tempo significativa para a gente trazer de novo, talvez incorporar, né, as NRMs em uma resolução e dar ao assunto a devida importância que ele merece, né? Talvez o aspecto de fechar a mina, ele carrega uma decisão do empreendedor, do órgão regulador, do órgão ambiental e da sociedade, muitas vezes até mais pesada do que a abertura do empreendimento, né? Então, eu acho que a resolução vem coroar, né, esse ato de tempo aí que a gente ficou regido pelas NRMs, muito embora, do ponto de vista técnico, imagino que isso seja quase unanimidade, a resolução de fechamento incorporou, né, o espírito técnico ali das NRMs já, trouxe, obviamente, algumas melhorias. Como também o doutor Zé Jaime adiantou, a gente passou, acho que foi a doutora Marina, inclusive, nós passamos 4 anos, né, discutindo com a agência a resolução, né, se eu não me engano, formalmente, o processo se abriu lá em 2017, foram promovidas, se também não estou enganado, pelo menos 2 consultas públicas, então houve amplo debate com o setor, com a sociedade, parabenizo aqui a agência pela escuta, né, pela possibilidade de discussão de um tema tão sensível. E um aspecto muito interessante, assim, de contexto, que eu acho que a gente tem que trazer para a nossa conversa, quer dizer, a gente está falando de 20 anos, mas muito além disso, né, o setor tem experimentado N tipos de avanços tecnológicos no aproveitamento mineral, e isso, no fim do dia, acaba prolongando a vida útil dos empreendimentos, né. Então, se isso significa alguma coisa, quer dizer que eu vou demorar mais para fechar a mina, né? Justamente porque, do ponto de vista de decisão de negócio, é muito melhor aproveitar ao máximo os ativos que ali estão, né? Inovando do ponto de vista de tecnologia. Então, depósitos que se empobrecem, o setor, né, em geral, procura desenvolver novas tecnologias para assim adaptar a lavra, o beneficiamento e prolongar a vida útil da mina, e continuar gerando, né,
por si só os benefícios em cadeia que a mineração carrega. E como a gente falou, o Dr. Zé já me mostrou muito bem, muitas são as opções de uso futuro que os mineradores, né, têm que debater com a sociedade, com a própria ANM, né. Como eu disse anteriormente, o uso futuro é uma decisão que tem que ser compartilhada, né, entre todos os stakeholders ali daquela mina que está em processo de fechamento ou então que já fechou. Trouxe alguns destaques da resolução, apenas para a gente chamar um pouco a atenção aqui, de prazos que ela impõe para as empresas, né? Então, um deles, o Dr. Zé Jaime já havia explicado, que é o prazo de 1 ano para que ocorra a atualização dos planos de fechamento das minas que estão atualmente em operação, né? Então, naturalmente, para as empresas que detêm um número maior de depósitos, esse ano aí para atendimento ao comando legal vai ser um tanto quanto movimentado, né, para que se possa atualizar todos os PFMs no novo modelo, muito embora, como a gente já havia dito, as NRMs estão muito amparadas pela resolução. Então, empresas que têm um bom plano de fechamento já protocolado na agência, vão ter que fazer ali um ajuste pontual ou outro para adequar a exigência da resolução. Para as minas que estão paralisadas, né, suspensas, ou então com prorrogação de início, o prazo concedido pela resolução será de 2 anos para que ocorra a atualização dos planos de fechamento. Faz até algum sentido, né, quer dizer, no momento que eu paralisei a mina, é normal, até por decisão de negócio, que o plano de fechamento, muito embora eu tenha que manter a mina em bom estado, ele possa não estar no melhor estágio de atualização. Então, para esse caso, foi concedido um prazo maior, né? Os mineradores também vão ter 180 dias após a outorga da concessão de lavra para atualizar os PFMs daquelas áreas em requerimento de lavra. Então, obviamente, né, se eu vou abrir uma mina e ainda estou em fase de requerimento, já tenho um plano de fechamento apresentado à agência no plano de aproveitamento econômico, né, por força das mesmas NRMs e também da resolução, né, isso está também confirmado pela resolução, e aí esse prazo de 180 dias é para atualização do documento depois que a lavra for autorizada. As atualizações periódicas, muito importante esse ponto, porque, muito embora seja rotina de várias empresas, significa que, mesmo que eu tenha um plano de aproveitamento econômico sem modificações pelo prazo de 5 anos, o que não é muito comum, mas pode acontecer, eu sou obrigado, nesse limite temporal de 5 anos, a atualizar o plano de fechamento. Isso é muito importante exatamente para garantir para o minerador a devida prestação de contas para a agência, né, e para a agência, mais importante ainda, para a finalidade de fiscalização e cheque se de fato o plano de fechamento está sendo, que é o mais recomendável, gradualmente executado, né. Bom, fundamental para as empresas, né, manter atualizada a informação de vida útil das minas, né, e aqui eu vou além um pouco do comando legal, que é trazer essa informação no plano de aproveitamento econômico, por óbvio tem que estar lá, mas além disso, né, essas informações para várias empresas são colocadas no mercado, em bolsa de valores, no próprio relatório anual de lavra. Então, é fundamental que essas informações conversem com a informação ali prestada no plano de aproveitamento econômico, justamente porque vai ser o recado, né, para a agência e para a sociedade da vida útil daquele empreendimento e das ações de fechamento que aquela empresa tem que colocar em campo, né? Quer dizer, é um pouco razoável imaginar que para o empreendimento de grande porte eu tenha que executar o plano de fechamento de maneira gradual, de modo que, quer dizer, chegando ao final da vida útil, eu não tenho uma série de ações ainda a serem executadas, né, e a mina chegando à sua exaustão, colocando até em xeque
eventualmente, a capacidade da empresa em executar as ações previstas no plano. O conteúdo de cada plano, ele obedece ao estágio da mina e à decisão de encerramento das atividades, né? Então, em outras palavras, a resolução tratou de pontuar, né? Quer dizer, se você está falando de uma mina já exaurida, se você está falando de uma mina em exaustão, a ser exaurida em um determinado horizonte de tempo, ou ainda uma mina que o empreendedor deseja fechar sem a exaustão da reserva mineral ali contida, né? Então, a resolução faz muito bem essa separação de situações e é muito da fala do Dr. Zé Jaime, né? Quer dizer, é colocar a discussão do que é exaustão de fato da reserva da mina, abrir essa discussão, né, junto com a agência, junto com a sociedade, para a gente poder cumprir, né, esse comando legal aí de estágio da mina para apresentação dos PFMs. A resolução também traz, né, e não poderia ser diferente, considerando o momento que a gente vive, uma atenção muito específica para empreendimentos com barragem de mineração, né, apenas reforçando outros comandos legais da própria ANM, quanto à necessidade de descaracterização das estruturas que ali estão, né, ou eventualmente, quando a descaracterização não for tecnicamente possível, a obrigatoriedade do minerador em manter em bom estado, com estabilidade, as barragens que eventualmente foram utilizadas na vida útil da mina. E por fim, do ponto de vista de destaque, e isso é realmente muito, muito importante, né, que a resolução cravou, no caso de renúncia do direito minerário, né, a homologação só vai se dar pela ANM após a aprovação do relatório final de execução do PFM, né. Isso, quer dizer, não garante necessariamente que, eventualmente, empresas, né, abandonem as minas ali, mas pelo menos a empresa que é séria, que pretende renunciar ao seu direito minerário, como manda, né, o bom procedimento regulatório e jurídico, ela vai precisar executar e ter esse plano de fechamento reconhecido pela agência como executado antes da homologação da renúncia daquele direito minerário. E aqui, já chegando ao fim dos slides que eu trouxe para a gente discutir, pensando aqui em algumas hipóteses de, né, eventualmente, uma nova discussão para a melhoria da resolução, ou mesmo do ponto de vista regulatório, né, eventualmente, que a agência pense em colocar essa discussão na mesa em alguma outra resolução. A primeira delas, né, tem muito a ver com a segurança jurídica para o uso futuro da mina, né? Em outras palavras, quando se desiste do direito minerário, né, após a execução do fechamento, existe assim um certo limbo regulatório, né, que aquele direito minerário poderia ser eventualmente colocado em licitação ou em disponibilidade para uma nova substância, né, considerando a exaustão da reserva mineral, e isso, em certa medida, poderia se chocar, naturalmente, com o uso futuro daquela mina, né? Ou seja, eventualmente, a sociedade decidiu por ali ter uma determinada utilização, mas o direito minerário, eventualmente, caminha para uma outra fase, né? Pensando até num aproveitamento para outra substância, quer dizer, a renúncia não necessariamente vai significar a inatividade eterna daquele direito minerário, né? Então, esse é um ponto que, embora a resolução não tenha tratado especificamente, é algo para se discutir do ponto de vista regulatório com a agência em uma outra oportunidade. Tem um outro aspecto muito interessante, né, porque a resolução, obviamente, não poderia ser diferente, ela consagra o engenheiro de Minas como o responsável técnico, né, tradicional pela elaboração do plano de fechamento, junto com o engenheiro de Minas que também assina pelo PAE, né, mas lembrar que um plano de fechamento ele é naturalmente multidisciplinar, né, especialmente quando a gente pensa no uso futuro, quer dizer, muito além de recuperar a área degradada pela mineração, o uso futuro envolve N aspectos profissionais que subscrevem, né,
junto com o engenheiro de Minas ali o plano de fechamento. Então é importante a gente discutir em alguma medida, né, que outras responsabilidades técnicas concorram aí junto com a específica para a elaboração e naturalmente a execução do PFM. Outros dois aspectos eu acho que vale a pena a gente levantar aqui é a gente pensar, né, de uma possibilidade de se informatizar o plano de fechamento de mina, e aí, claro, né, essa é uma discussão ampla a gente ter como setor, para que a agência possa, muito além de acompanhar na fiscalização a execução do plano, ou então na periodicidade que o minerador apresentar para a agência aquela evolução, para que seja mais simples da agência conseguir comprovar, né, que o minerador executa de fato o plano gradualmente e se aproxima do relatório executivo para acelerar não só a aprovação, mas a homologação da desistência da renúncia do direito minerário que aquele minerador possa vir a pleitear. Então, são algumas ideias, né? Por exemplo, o relatório anual de lavra hoje tem muito esse aspecto, né? Muitos aspectos da mineração estão ali tratados e o minerador anualmente tem que preencher para dar à agência a ciência, até da evolução da própria mina, né? Então, em alguma medida, é pensar em explorar um pouco essa ideia de se informatizar o PFM. E por último, mas não menos importante, né, certamente, assim como o setor vai, né, passar esses próximos anos muito demandado para atualizar os planos de fechamento, a agência também vai receber uma enxurrada de atualizações, e aí, com certeza, será necessário eu não digo uma força-tarefa, né, aí o doutor Zé Jaime pode até debater esse ponto posteriormente, mas uma preparação do corpo técnico da agência para receber esse volume grande de documentos e, naturalmente, partir para análise e fiscalização das ações que as empresas têm por obrigação fazer. Então, era isso, doutora Marina, doutor Zé Jaime, acho que a gente conseguiu aqui passar um resumo, né, bem da resolução, pensando em aspectos mais práticos para o setor, e devolvo a palavra para a doutora Marina.